Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live vai abordar o medo. Essa é uma série que eu estou fazendo sobre sentimentos que bloqueiam a sua prosperidade. Qual o medo que te domina, que te impede de prosperar, de ser feliz, de realizar sonhos? Você tem medo do quê? Então essa live é para qualquer pessoa que sente medo. Medo de viver, medo de morrer, medo da riqueza, medo da pobreza, medo do abandono, medo e esse medo te aprisiona porque você vive um relacionamento que não te faz bem, porque você trabalha em algo que não te satisfaz. Então, o medo, ele pode sim te aprisionar e impedir a sua prosperidade. Então, fica comigo, vamos continuar aqui juntos para eu trazer para você uma nova consciência sobre o medo, como esse medo te impede e aonde surgiu, quando surgiu. Compartilhe essa live, chama pessoas para assistir com você, porque é um assunto muito relevante. Muitas pessoas deixam de ser felizes porque tem ali um medo bloqueando, impedindo que ela tenha ações condizentes para realizar os sonhos que ela quer. Então, o medo é algo realmente importante e a gente precisa entender. Entendendo, a gente consegue dominar. Eu sou Sandra Reis, sou terapeuta, sou mentora sistêmica, facilitadora em constelação sistêmica familiar. Além do conhecimento terapêutico das emoções, dos sentimentos, dos comportamentos humanos, eu trago para você tudo isso integrado com a minha vivência, porque eu sou ser humano como você e por vários momentos na minha vida eu também já passei por medos e provavelmente pode ser que em algum momento ele ainda surja novamente, né? Mas o que eu quero trazer para você é essa minha vivência. O que eu descobri depois de tantos anos estudando comportamento, analisando situações, especificamente a minha, aonde estava a origem desse medo. E é algo que vale só para mim? Não, não vale só para mim, vale para qualquer ser humano. Porque quando você entende a raiz, o fundamento de tudo aquilo que você vive, é mais fácil para você se posicionar e ter uma atitude. Então, o medo é um sentimento importante? Sim. Se for moderado, se for equilibrado, ele é importante. O medo, ele te deixa como uma pessoa mais prudente para agir em determinadas situações, em determinados momentos. Então, o medo moderado, ele é importante sim, porque você, para sobreviver, precisa ter uma pequena dose de medo. Um exemplo, se você vai fazer uma trilha, passear numa mata, numa floresta, é prudente que você vá com os equipamentos corretos, que você vá com uma calça grossa, com uma bota para se proteger de uma possível cobra ou de alguns outros perigos que a floresta mostrar para você. Porém, se esse medo é excessivo, se ele te impede de fazer esse passeio, de ir para uma trilha, então esse medo ele é prejudicial. Porque o medo, ele pode ser esse medo que está ligado à sobrevivência, que vai te ajudar a não se colocar em situações de riscos desnecessárias, mas também se ele é excessivo, ele te impede.
ele te trava, ele te bloqueia para tudo. Você não consegue realizar, você não consegue ter ação, você não consegue ter atitude, dificilmente até pensamentos. Você não consegue raciocinar da forma correta. Então, o medo, ele não é um sentimento ruim se você tem maturidade emocional para lidar com ele. A questão é que a maioria das pessoas não tem essa maturidade para lidar com o medo. O medo, ele pode te prender naquele lugar, você ficar parado e daí você não consegue ter ações. Como assim, né? Vou trazer um exemplo para você. Muitas pessoas têm medo de envelhecer e tem medo, tudo bem, eu até entendo esse medo, mas o que você faz, o que você toma de ações concretas na sua vida para minimizar esse medo e diminuir os riscos de chegar na velhice sem qualidade de vida? Você tem uma boa alimentação, você faz exercícios, você cuida do seu sono, o que você faz? Então, se o medo de envelhecer, de certa forma, é moderado, mas ele te impulsiona a ter novas atitudes, então é um medo saudável, é um medo bom. Agora, se esse medo é tamanho que te paralisa, você tem medo de envelhecer sem ter saúde, precisando, dependendo dos outros, mas você não faz nada para mudar esse cenário, então ele está te paralisando, ele não é um medo bom. Nesse caso, se ele te paralisa, você chega lá na velhice realmente sem saúde, se chegar, né? Realmente, sem saúde, sem disposição física para fazer as coisas básicas que a gente precisa fazer. Então, ele não pode ser a trava, ele não pode te paralisar. Ele só é saudável se ele te torna uma pessoa prudente e através dessa prudência você consegue ter ações diferentes, ações condizentes para ir de encontro ao que você sonha e não ao que você tem medo. Outra situação, né? Muitas pessoas reclamam, têm medo, não estão felizes num relacionamento amoroso. Homens e mulheres, tanto faz. Mas, ao mesmo tempo que eles têm medo desse relacionamento que não faz bem, por qualquer razão, medo do tempo passar, de envelhecer e não ter sido feliz, medo até de uma violência, são diversos os medos que podem estar ali envolvidos numa relação afetiva. Mas, se esse medo te permite ter ações, não, essa relação não é saudável para mim, eu vou colocar um ponto final e vou partir para outra, ou então eu não vou colocar um ponto final, mas eu vou me impor, eu vou dizer o que eu sinto, eu vou falar o que é correto, né? A melhor forma de agir dentro dessa situação. Tudo bem, é um medo moderado, de prudência, relacionado à sua sobrevivência. Agora, se esse medo te paralisa a tal ponto que a relação tá ruim, você tá sofrendo, não te faz bem, mas você também não toma atitude, então esse medo te trava, ele é excessivo. E quando ele te trava, você não consegue ser feliz, você não consegue realizar, ter novas ações. Eu quero te mostrar esses dois extremos. Ou ele te ajuda a ser prudente e está relacionado com a sua sobrevivência, ou ele vai te paralisar e você vai deixar de viver, ele vai te impedir de realizar. São esses dois extremos e nós precisamos lidar com ele de uma forma equilibrada e madura. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Maturidade emocional. Vamos caminhando, vou trazer mais coisa para você. E aí você se pergunta o seguinte: qual a origem desse medo?
E eu te digo que esse medo, ele está relacionado aos seus ancestrais, aos seus antepassados, ao que eles viveram, as situações pelas quais eles passaram. Esse medo, ele está relacionado ao que você próprio viveu na sua infância com o seu pai e com a sua mãe. Esse medo pode estar relacionado a você querer um olhar carinhoso ou do pai ou da mãe, mesmo que hoje você seja um adulto. Esse medo também, ele vem de outros sistemas, não apenas do sistema familiar. Esse medo, ele vem do sistema social, do sistema religioso, do sistema político, do sistema financeiro, do sistema de saúde. Nós estamos inseridos em vários outros sistemas. Eles nos influenciam? Sim, com certeza. É claro que na nossa infância, os nossos pais e os nossos familiares, eles têm muito mais um papel ativo do que os outros, mas todos os sistemas, eles nos influenciam. E a origem do seu medo, qualquer que seja esse medo, o medo de ser abandonado, o medo de não prosperar, o medo de sempre ficar ali na pobreza, mas você tem tanto medo da pobreza que você não consegue ter ação para sair desse lugar. Você não consegue procurar um novo emprego, você não consegue se arriscar. Sabe por quê? Porque você cresceu com programas inadequados. Você foi instalando aqui no seu HD programas de que o trabalho hoje em dia tá difícil, o desemprego tá alto, que é complicado, é difícil você ir para uma grande empresa e ganhar muito bem, que você tem que ter alguém que te indique, que você tem que ter muito conhecimento. Então essas coisas vão te travando. Você não quer continuar pobre, mas você pensa o seguinte: nossa, melhor eu ficar com esse emprego que não me satisfaz, que não me deixa realizado, feliz e que eu ganho pouco, do que eu me arriscar e ir para um outro e ficar sem um e sem outro. Então você prefere ficar onde? Na situação que você já domina, que é confortável, não é boa, mas você já conhece o cenário. Então os medos que nós temos, seja ele em que área for, o medo da violência, o medo de não ser aceito, o medo de mudar de profissão, de receber crítica, ele está relacionado ao que você já viveu. A origem está aí. E, de certa forma, eu vou dar uma resumida aqui para você. Tudo isso se resume ao medo de ser rejeitado. Você tem medo de ser rejeitado na profissão, na família, no relacionamento afetivo, na vida. Na vida. Então, todas as áreas têm ali por trás desse medo aparente o medo da rejeição. E o que fazer? Se você deixa esse medo te prender, você se apega a ele porque ele é excessivo, ele te trava, você fica sempre nessa sua zona de conforto. Você não vai além. E eu vou trazer aqui para você uma questão. O passado, ele influencia tanto a nossa vida hoje, que lá nos primórdios, o que acontecia? A gente tinha que lutar pela nossa sobrevivência, né? Os nossos ancestrais na pré-história. Então, eles se escondiam em cavernas para sobreviver, para se esconder dos grandes animais e tal. E isso ainda hoje na nossa vida é tão latente que quando a gente menos percebe, a gente está falando: nossa, eu tenho que vencer, eu tenho que matar um leão por dia. Então a gente ainda está muito com esse programa ultrapassado. E o que eu estou dizendo para você é que para a gente vencer o medo, nós temos que atualizar os nossos programas.
Nós temos que analisar o cenário ao qual nós estamos inseridos hoje, para a gente poder ter o equilíbrio emocional para lidar com as situações. Mas sim, com esse exemplo, eu trago para você esse entendimento de que nós somos e muito influenciados hoje pelo passado. E uma outra questão que eu quero te mostrar é essa reflexão de que é muito melhor você enfrentar o medo, você olhar para ele, você vencer os obstáculos, você vencer as dores que você tem aí dentro, você encarar tudo isso, arcar com as consequências. É dolorido, mas é muito melhor do que você viver travado, impedido de conquistar os seus sonhos, os seus desejos. Então, a felicidade plena que todos nós, seres humanos, almejamos, ela está relacionada à nossa capacidade de vencer essa barreira, de ultrapassar essa barreira do medo. E o porquê isso é tão importante? Porque o adulto é o ser humano pronto, apto a transgredir, a pular obstáculos. Quando a gente não consegue fazer isso, é porque o que está ali comandando a nossa vida não é o adulto, é a criança. É a nossa criança ferida que a gente traz da infância, com traumas, com frustrações, com dores, e nós não nos damos conta disso. Por quê? Porque hoje nós habitamos um corpo adulto, uma vida adulta, então a gente nem se lembra que aquela criança mora aqui dentro e está cheia de dor e de ferida. Quem nunca ouviu algum adulto falar o seguinte, quando vê uma criança cair ou quando vê uma criança chorando, fala o seguinte: deixa, ela vai crescer, vai esquecer, isso vai passar. Quem nunca ouviu isso? Só que não é bem assim. Talvez a criança não se lembre exatamente da situação, mas aquela memória de trauma, de dor, de frustração, de abandono, de impotência, de rejeição, de frustração, já ficou registrada ali, no corpo, na memória. Então, essa memória a gente traz da infância e projeta ela na vida adulta, em qualquer relação. Se você está num relacionamento afetivo, ela está te influenciando. Se você está numa relação profissional, ela também está te influenciando. Se você está ali tendo uma questão de saúde, de certa forma, também está te influenciando. Então, o que fazer? Reconhecer. Reconhecer que dentro de nós, seres humanos adultos, habita uma criança ferida. Isso é pouco falado, ou pelo menos era. Então, poucas pessoas têm esse entendimento, mas hoje o que eu quero trazer para você é esse entendimento de que você pode estar num corpo adulto, mas dentro de você tem uma criança ferida. E essa criança sofreu com o medo da rejeição. Por isso hoje essa criança transfere tudo para a vida adulta, nas relações que deveriam ser plenamente adultas. E a única forma de você se realizar plenamente, de você ser feliz plenamente, é fazendo o quê? Integrando o adulto que você é com a criança curada que você tem. Quando você integra o seu adulto com a sua criança, você consegue se realizar, ter felicidade. Você sai do personagem da criança ferida. É fácil? Depende do que você viveu, depende do que você passou, mas é possível. E é esse entendimento que hoje eu quero que você fique. Eu vou trazer aqui para você alguns personagens que a nossa criança ferida pode assumir, para você se identificar.
É claro que eu não vou conseguir trazer todos, mas alguns mais importantes eu já trago para você para te auxiliar. A criança ferida, ela pode assumir o personagem de vítima. Como assim? É aquela criança que sempre precisou estar doentinha, que ela tinha muitos problemas, muitas questões. Para quê? Para ter o olhar, para ser vista, para ser reconhecida, para se sentir amada. E essa criança traz hoje para a vida adulta esse mesmo comportamento de vítima em todas as relações. Então essa criança ferida que hoje habita você, ela fala o seguinte: eu faço tudo, mas ninguém vê o que eu faço. Ninguém reconhece o que eu faço. Ela faz tudo no trabalho. É aquela pessoa que trabalha, 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 mas não é reconhecida, não é vista. E ela continua trabalhando mais para ser reconhecida, porque essa falta de olhar, essa falta de amor na infância, hoje ela tem aqui na vida adulta, nas relações adultas. Um outro personagem que a gente tem e que identifica que a sua criança está ferida é aquele ser rebelde. Aquele ser que na infância ele viveu muitos conflitos. Ele estava enfiado em tantas questões confusas, de briga, de rebeldia. Para quê? Para também ser visto, para também chamar a atenção, para dizer o seguinte: ó, eu tô aqui, eu faço parte, olha para mim, me dá amor, me dá carinho. E então essa criança estava sempre envolvida em alguma questão. E ela cresce e traz isso para a vida adulta e se torna esse adulto rebelde. Esse adulto que quer briga no trabalho, que arruma confusão nos relacionamentos, que arruma confusão na vida, sempre porque tem ali dentro uma criança ferida. Um outro personagem que muitas vezes nós assumimos e que retrata que a nossa criança interior foi muito ferida é o personagem do Salvador, do herói. A gente, para ser visto, para ser reconhecido, para se sentir amado, para se sentir importante, a gente quer sempre salvar. Começou lá na infância, quando você quis salvar o seu pai, a sua mãe de alguma situação. Quando seus pais brigavam e você tomava partido de um ou de outro para defender, para querer naquele momento salvar aquela pessoa. Só que tudo isso era para você ser reconhecido como o filho ou como a filha que é bonzinho, que está sempre ali sendo prestativo, que o pai e a mãe falam bem assim: nossa, eu não sei o que seria de mim sem você para me ajudar, para ser meu companheiro. Só que isso é uma farsa. E essa farsa te prejudica, porque enquanto você está preocupado em salvar o outro, em ser o herói da história do outro, você não se ocupa da sua própria história. Qualquer que seja o personagem que você está aí com ele hoje, ele retrata uma criança ferida, machucada, que no fundo só queria ser vista, só queria receber amor, reconhecimento. E ainda tem mais personagem. Você pode simplesmente querer ser aquela pessoa merecedora, aquela criança que acha que merecia tudo, porque passou por momentos difíceis, porque teve que estudar, porque passou por questões muito complicadas na escola, na família. Então, os pais podem ter se separado, pode ter perdido um dos pais, pode ter sido uma criança que teve alguma questão de saúde. Então, por todas as dificuldades que você passou, você acha que você merece tudo. Então, olha, eu tenho esse problema. Tô dando um exemplo. A criança diz: eu tenho um problema de saúde. Então, como eu sou assim, né?
Todo mundo tem que fazer tudo por mim. Eu mereço tudo. Eu mereço olhar, eu mereço a melhor roupa, eu mereço o melhor lugar, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Por quê? Porque eu fui injustiçada em algum momento, em alguma área da minha vida. E isso é muito grave, porque a criança traz isso para a vida adulta. Então, hoje, como adulto, você acha que você merece tudo. Então, você cobra do seu parceiro coisas que não cabe a ele te dar, mas que no seu interior, porque você tem uma criança ferida, você bate o pé no chão e diz: eu mereço. Por tudo que eu passei, você tem que fazer isso por mim. Ou então no trabalho, com o seu chefe, você vai dizer que como você, no seu interior você diz isso, tudo isso é inconsciente. Então você diz para você: nossa, por tudo que eu passei para chegar aqui, eu mereço essa vaga de liderança. Então você passa por cima dos outros, não importa que armas você use, você passa porque você se diz merecedor. Você quer dominar toda essa situação. Você justifica tudo isso por uma situação que você viveu na infância. E você traz isso para todas as suas relações adultas, que não são adultas saudáveis. Porque se fosse saudável, não era a criança ferida que habita você que estaria se manifestando. E tem outra situação que você pode estar oscilando. Ora você é vítima, ora você quer ser a heroína, ora você é a rebelde, ora você se acha merecedor de tudo. Então, são tantos personagens que a nossa criança ferida assume, e todos esses personagens atrapalham, sim, a nossa prosperidade. Se você quer ter prosperidade numa relação afetiva, tá ali a criança ferida atrapalhando, impossibilitando que você seja feliz plenamente, que você se realize. Se você quer ser bem-sucedido no trabalho, tem ali uma criança ferida te atrapalhando, porque você tem medo. Tem medo por quê? Porque tem uma causa, raiz lá atrás. Então, esse sentimento, se equilibrado, ele te ajuda a sobreviver. Mas se ele está disfuncional, excessivo, ele bloqueia, ele te atrapalha a ter saúde, ele te atrapalha a construir riqueza, ele te atrapalha a ter um relacionamento feliz, ele te atrapalha a viver bem com você. Porque o maior caso de amor, a maior história de amor que nós temos que ter é conosco. Então essa criança ferida, ela impede sim que você viva plenamente realizado. Então esse medo da rejeição tem por trás uma criança ferida. Aí você se pergunta, ou me pergunta, mas então o que eu faço? Você faz o seguinte, você cura essa criança. Sandra, mas eu não sei como. Você primeiro identifica. Eu trouxe aqui alguns personagens que uma criança ferida assume. Você vai identificar se você está vivendo ou já viveu algum desses personagens, porque se a criança ferida não foi curada, ela está aí dentro de você. Então você pode falar, não, eu vivi isso, mas tem um mês, tem um ano. Se você fez terapia e curou essa criança, tudo bem. Agora, se você não curou essa criança, se ela simplesmente está adormecida, no primeiro gatilho mental, emocional que você tiver, essa criança chora novamente. Porque a criança, ela dá birra, a criança, ela chora, a criança, ela grita, a criança protesta. Por quê? Porque ela está ferida. Na nossa infância, eu me lembro bem, eu vou dar o meu exemplo, não pode isso, não pode subir na árvore, não pode brincar na rua, não, você não pode tomar banho no rio, porque, pode acontecer algum acidente, você não pode sair sozinho.
tudo é não. Você não pode isso, você não pode aquilo. Então, são muitos nãos, são muitos bloqueios, são muitas frustrações, são muitas dores. E ninguém te auxiliou, ninguém te orientou em como lidar. Era não, não, não. Hoje em dia, a gente já mudou um pouco, já baixamos um programa mental mais atualizado. A gente diz não para os nossos filhos e nós explicamos as consequências, o que que aquilo implica. Já está um pouco melhor, mas eu não vivi assim. Talvez você também não tenha vivido. Então, esses traumas, eles estão aí. Pode ser que adormecidos, mas no primeiro gatilho, ele vem à tona. Essa criança que está maltratada, que está sofrida, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai gritar. Porque essa criança tem medo de ser rejeitada. Eu vou te dar um exemplo, mais um. Quando você era pequenininho, você estava lá no berço e você chorou porque você estava com fome, você chorou porque a fralda estava molhada, você chorou porque você queria atenção, você chorou porque simplesmente você queria sair daquele berço e ninguém foi lá olhar para você, te dar atenção, você se sentiu ali frustrado, rejeitado, abandonado. E tudo isso influencia sim a vida adulta. Então aquilo que a gente ouve de que passa, não vai nem lembrar, vai crescer, não vai nem saber do que aconteceu, não é assim. Aquela criança ferida, ainda hoje ela sofre e traz tudo isso para os relacionamentos da vida adulta. É aquela criança que não consegue cuidar da sua própria saúde, que não consegue tomar decisões. É aquela criança que está frustrada num trabalho, mas ela tem medo de ir para outro e não ser vista no outro trabalho. Porque nesse trabalho ela não está feliz, mas ela conhece tudo. Ela sabe que ali pelo menos ela tem um lugar. Olha como os traumas da infância são graves para a nossa vida adulta, sem contar o que essa criança sofreu, né? Eu não sei exatamente qual foi a situação que você passou, talvez você não se lembre da situação, mas o registro, a emoção está aí no seu corpo. Tá tudo registrado e isso faz com que hoje você tenha medo de tudo, de tudo. Então, essas atitudes exageradas que nós temos, elas escondem sim uma criança ferida, que quer fugir, que quer se proteger, que está presa a um fato da infância que foi muito dolorido. E nós precisamos olhar para isso. Nós não podemos deixar que esse medo da rejeição nos impeça de ser feliz no que a gente gostaria. Num relacionamento, num trabalho, com uma saúde boa, equilibrada. Sandra, mas e como você explica o medo da morte? São várias as questões, mas eu vou te dar um exemplo. Nascer é dolorido. Nascer dói. Nascer é um momento traumático. Você estava ali no útero quentinho, nutrido, protegido. Você nasce, você vem para o mundo, só de respirar já é algo que dói, porque ali a primeira respiração é algo dolorido, você já chora, se você não consegue respirar sozinha, você leva uns tapinhas para respirar. Então, assim como nascer doeu, você pensa que a morte também é dolorida. Então esse é um exemplo, existem outros, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, qualquer que seja o medo que você tem, ele está relacionado a uma criança ferida. E para você viver plenamente, você vai ter que integrar a criança curada, saudável, com o adulto que você é hoje, para vocês se tornarem um só. Porque a criança curada, ela tem força, ela é criativa, ela é feliz, ela é destemida. Então essa criança curada vai te impulsionar a conquistar, a realizar, a ter atitudes, ideias, ações. A importância de se curar uma criança ferida
ela é total, ela é 100% para que você se realize, para que você seja feliz. E isso vai acontecer quando você desenvolver inteligência emocional, quando você tiver maturidade emocional para controlar esse medo e para cuidar você mesmo hoje como adulto da sua criança ferida. Quando você faz isso, você assume a responsabilidade da sua vida, da sua existência, da sua felicidade. E assumir responsabilidade é ter ação, é você procurar uma terapia para te ajudar, é você fazer algo para sair desse lugar, dessa criança ferida, desse personagem que está aí dentro de você e que você atua com tanta facilidade, com tanta verdade que você já não consegue perceber se é você ou se é uma criança ferida. E se você se identifica comigo, me chama, eu vou te ajudar. Agora, se você prefere uma outra pessoa, tudo bem. O fato é que você tem que curar essa criança ferida. Essa criança ferida é que impede que você se realize plenamente. E ela tem o quê? Ela tem medo. Medo de ser rejeitada. E todos esses exemplos que nós demos até agora são exemplos de medo de rejeição. O abandono, o não reconhecimento, a frustração, o medo que te prende ali nesse relacionamento afetivo que não é saudável, o medo da pobreza, o medo da riqueza. Sabe por quê você tem medo de se tornar rico? Porque em algum momento lá na sua infância você foi rejeitado. E se a sua família é uma família mais humilde, você tem medo de ser o diferente, você tem medo de ser o rico. Por quê? Você não quer ser rejeitado, você quer pertencer, você quer se sentir amado. Esses medos, eles são tão inconscientes, tão profundos, que se você não olhar para eles, todos eles vão te travar, você realmente não vai conseguir ser próspero. Então, hoje aqui nessa live, o maior entendimento que eu quero deixar para você é esse, de que qualquer que seja o medo, tem uma criança ferida aí por trás, dentro de você, e que você precisa curar essa criança. Para vencer o medo, você vai ter que se conectar com você vai ter que olhar sim para o que dói, para o que te feriu, você vai ter que curar isso, porque é a única forma de você integrar uma criança saudável com um adulto que você é, de vocês seguirem juntos, unidos, e assim conseguir realizar qualquer que seja a área. Você vai precisar dessa união. Você vai unir a sua criança com seu adulto, você vai descobrir a sua essência, a sua razão de viver, o seu propósito. Aí sim, você vai dominar com muita maturidade esse medo. Você vai ter condições de dizer o seguinte: bom, se eu tô sentindo isso hoje, é porque ainda tem vestígio de criança ferida. Então agora você vai conseguir lidar com a sua criança ferida, porque você já desenvolveu maturidade emocional para isso. E aí você diz o seguinte: se eu não quiser fazer nada disso, você vai continuar exatamente como você está, sendo o personagem coadjuvante da história. Você nunca vai ser o personagem principal. Você vai deixar a sua vida passar e você vai se tornar invisível para a sua própria vida. Isso é muito grave, né? Então é isso. É esse o insight que eu quis trazer hoje para você. O seu despertar de hoje é esse, de você analisar aí e ver qual desses personagens você está usando hoje na sua vida, ou se você oscila entre um e outro, para você tomar uma atitude, buscar ajuda. Dependendo do grau da sua frustração, pode ser que você consiga só, mas eu acho muito difícil. Nesses meus 43 anos de vida, eu ainda não identifiquei uma situação assim, que a pessoa conseguiu sair de um lugar
de criança ferida sozinha, sempre com uma ajuda que tenha conhecimento, que conheça essas nuances. Então é isso, pessoas queridas, eu espero ter contribuído com vocês. Meditem, verifiquem em que criança ferida você está atuando hoje, busque ajuda. Isso é fundamental para você se realizar, ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Compartilhe essa live, eu tenho certeza que ela vai ajudar alguém que você conhece. Se inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sininho para você receber as notificações de novos conteúdos. Me segue aqui no Instagram também. Às segundas e quartas-feiras eu estou aqui fazendo live ao vivo, pronta para interagir com você. E se você tem aí alguma questão, vocês que estão aqui ao vivo comigo, e se quiserem de um auxílio, podem acenar, podem colocar a pergunta, que eu quero contribuir com vocês. Mas o fato é que vocês precisam deixar com que o adulto comande a vida de vocês e não a criança, tá? Falando isso aqui, né, convidando vocês para fazer a pergunta de vocês, para eu poder contribuir, me ocorreu uma situação. Se eu deixasse nesse momento a minha criança ferida falar, me comandar, eu não teria essa atitude aqui de dizer, deixa aqui para mim a sua pergunta, como que eu posso te ajudar? Porque a criança, ela tá sempre com medo de ser censurada, medo de não ser vista, medo de ser repreendida, de ser julgada, né? Então aqui pode acontecer algo assim comigo. Sim, pode acontecer, mas hoje quem controla a minha vida é o meu eu adulto. Então, se acontecer algo aqui que fuja um pouco do controle e que talvez não seja assim o ideal, o que essa pessoa adulta que habita aqui dentro vai fazer? Ela vai simplesmente olhar para essa situação e vai entender o que eu posso aprender com isso que aconteceu, como eu posso melhorar. Um exemplo, alguém aqui poderia até dizer para mim, Sandra, eu não entendi o que você falou, seja mais clara. E ao invés de eu deixar a minha criança espernear, me sentir ofendida, agredida com isso, eu olho o outro lado da questão. Eu vejo isso como um aprendizado. Eu olho para tudo isso e penso o seguinte, de que forma eu posso falar para eu ser mais clara, para eu poder contribuir com as pessoas, para as pessoas poderem me entender melhor. Entende a diferença quando a gente tira a criança ferida do controle e deixa o adulto? A criança chora, grita, esperneia, se sente vítima, né? Magoada. O adulto não, ele tira o aprendizado da situação. Então é isso que eu quero o tempo todo trazer para você, esse entendimento. E para ter esse entendimento é preciso desenvolver a maturidade. Essa é a última semana dessa primeira temporada de lives sobre sentimento. Na quarta-feira eu vou abordar mais um sentimento, então não perca. E a partir da semana que vem eu vou trazer outros conteúdos para você. E mais para frente a gente faz uma segunda temporada de sentimentos, até porque são inúmeros, né? E é muito importante que a gente conheça os sentimentos para a gente saber lidar com eles. Nós só podemos lidar com aquilo que nós conhecemos. Então é isso, bom dia, continue me acompanhando no Stories, lá nós continuamos a nossa jornada. Bye, bye!